Hora de mais um Liberdade de Opinião por aqui. Numa entrevista coletiva para youtubers e canais de esquerda, o ex-presidente Lula voltou a falar em regulação da mídia. O petista afirmou que o que ele chama de regulação da mídia visa, entre aspas, adequar às necessidades da sociedade, fecha aspas, e também combater o funcionamento da indústria de fake news. Lula lembrou ainda que essa proposta esteve em pauta durante o governo dele e também da ex-presidente Dilma Rousseff, mas os projetos acabaram não indo adiante. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a imprensa, dizendo que nunca falou em controlar a mídia social ou a tradicional. É sobre esse assunto que eu passo a ouvir agora Boris Casoy e também Fernando Mollica, começando com Fernando Mollica. E aí, Mollica, Lula voltou a defender a regulação da mídia, hein? Bolsonaro criticou, mas disse ser defensor da liberdade de imprensa. Qual estratégia tem mais chance de funcionar nas eleições? Aliás, antes de ouvir Fernando Mollica, vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Que tem parlamentar que está receoso em falar qualquer coisa, até mesmo comparecer aqui. Qual vai ser a conotação da imprensa com a presença de vocês? Eu estou me lixando porque essa imprensa vai falar. Tá? E mesmo assim, eu nunca falei em controlar a mídia social ou a imprensa tradicional, diferentemente de outra pessoa. Agora sim, Fernando Mollica, ouvimos o presidente Jair Bolsonaro, Lula falando em regular a mídia tradicional, Bolsonaro dizendo que nunca falou desse assunto e os dois se colocam aí em rota de colisão, né? Quem chega aqui no Brasil agora, em 2022, pode não estar entendendo nada, né, Fernando Mollica? Qual dessas estratégias deve funcionar melhor nessa corrida ao Palácio do Planalto em outubro, hein? É difícil dizer, né, qual estratégia vai funcionar melhor. Né? Depende muito do eleitor. Mas dá para tratar dos dois candidatos. Né? Em primeiro lugar, o Lula tem que explicar o que é isso, né? Que regulação é essa. Né? Isso é um ponto, volto a esse ponto daqui a pouquinho. Quanto ao Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro diz que ele não toma medidas contra a imprensa, mas olha só, ele defende muito a ditadura militar. Aí ele falou que hoje em dia tem deputados que têm medo de falar pela repercussão. Não, na época da ditadura, deputados tinham medo de falar porque falavam. Alguns tiveram mandatos cassados, outros tiveram que fugir do Brasil, outros foram presos, torturados. Então, assim, é mais complicado. Então, não dá para dizer quando ele defende a ditadura, qualquer ditadura. Nenhuma ditadura trata bem a imprensa, a liberdade de expressão. Então, esse é um ponto que é contraditório no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Quanto ao Lula, ele tem que dizer o que é isso. Ele fala, não vai regular a chamada mídia impressa, jornais, revistas. Isso efetivamente não pode. A Constituição também proíbe a censura. Que regulação? Existe regulação, concessões públicas, de um modo geral, podem e devem ser reguladas. Né? Concessão de rodovia, o Estado controla, regula, até para que o pedágio não fique absurdamente ainda mais alto. Isso é do jogo. Mas que regulação é essa? No caso da mídia, basicamente de televisão, rádio abertas. Né? Como é que funciona isso? Em ditaduras, isso funciona para controlar, para censurar. Em democracias, França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, entre outros países, Portugal, isso funciona como garantia de equilíbrio, de pluralidade de opiniões, garantia de que haja, isso é muito explícito, quando você pega a regulamentação, me deu o trabalho de ler a regulamentação de serviços de televisão e rádio nesses países que eu citei, basicamente, principalmente os europeus, Reino Unido, França, Alemanha, fala-se muito em garantia do equilíbrio, em pluralismo, que todas as correntes políticas tenham voz em meios que são públicos, porque as televisões abertas, as rádios abertas são públicas, elas são entregues à iniciativa privada, mas pertencem à União. Aí vamos lá, aí tem aquele projeto que em 2010, no governo Lula, fez lá uma conferência, foi coordenada pelo Franklin Martins, para pegar pontos do que seria essa regulação. Isso foi transformado num anteprojeto, que foi entregue para Dilma Rousseff, que assumiu em 2011, e ela não mandou para o Congresso Nacional. Esse projeto acabou não sendo enviado para o Congresso Nacional, ele foi revelado por um jornalista, o Camilo Vanucci, quando ele fez a tese de doutorado. É um projeto muito ruim.
É um projeto que toca em alguns pontos interessantes, como a questão da limitação da quantidade de veículos de comunicação por um mesmo grupo em determinada área, fala na proibição de venda de horários de televisão, que são concessões públicas da venda de horários. Esses são pontos interessantes. Agora, cria um tal lá de um Conselho Nacional de Políticas de Comunicação, e essa criação é muito ruim. É algo que o projeto diz, não vai estabelecer censura prévia, mas essas normas criam mecanismos de obrigações que ficam muito pouco objetivas. Fala também em pluralidade, mas como estabelecer essa pluralidade? A França, no projeto da França, que é adotado na França, tem essa garantia até de representação dos partidos, de presença de representantes dos partidos políticos representados na Assembleia Nacional nos veículos de comunicação. O projeto que foi engavetado pela Dilma não fala nisso. Fica muito subjetivo, dá margem para punições, dá margem ali para um controle. É um projeto muito ruim, é um projeto que foi ultrapassado pelo tempo, que já era ruim na época, hoje seria pior. É esse o projeto que o Lula defende? Se for esse, é um projeto muito ruim. Qual o projeto que ele quer defender? É um projeto similar ao adotado em democracias europeias? Então vamos mandar para o Congresso Nacional, que se discuta isso de uma maneira democrática. Agora o Lula tem que esclarecer o que ele quer. O projeto de 2010 é muito ruim. Ele quer um novo projeto? Que projeto é esse? Isso tem que ficar claro, é o interesse de toda a sociedade brasileira. Com você. Obrigada, Molica.